Oi, pessoal lindo e maravilhoso, tudo bem com vocês? Gessé Maia de Oliveira aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que aqui nos acompanha, inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha pra geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a update de nossos conteúdos, faz aquele uhul, show de bola por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e este é mais um programa da série A Série Momento de Poesia, desta feita lá no Estação Net Rio, em Botafogo, na rua Voluntários da Pátria, onde houve um evento da Líteres Editora, no qual eu abordei os escritores que estiveram presentes na coletânea da editora. Não todos, mas alguns deles mais importantes, os que eu podia abordar, estão aí nessa rodada de entrevistas que eu fiz com cada um deles. Então, vambora girar, pessoal! Girando, 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 girando! Uhul! Aqui nós temos alguém com muita propriedade para falar sobre confinamento, sobre o lockdown, sobre todas essas coisas em tempos de pandemia, uma vez que ele é médico e também professor de medicina. Aqui nós temos Pacto entre o Céu e o Inferno, já com a veia romântica, a veia de suspense, que ele tem suspense mesclado com terror. Aqui nós temos o vampiro Douglas, que é um complemento a Mariette Sangue Eterno, uma história de anjos e demônios, deuses e vampiros, e também um pouquinho da sua vida durante o tempo em que todo mundo tinha que ser obrigado a ficar trancado dentro de casa, através desse poeta, sonetista, romancista, Arthur Laiso. Comenta um pouquinho sobre. Olá, tudo bem? Eu sou o Arthur Laiso, sou de Juiz de Fora, sou médico e sou professor na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora e escrevo desde criança. E tu se formou pela UFJF também, né? Formei pela UFJF, depois eu fiz mestrado, doutorado em cirurgia na UFMG, mas a veia de escritor é desde a infância. Eu escrevo desde criança, comecei fazendo poesias, comecei fazendo publicações na escola e de repente agora, desde 2015, eu venho com essa linha do terror que me agrada tanto. Aqui, você lançou, inclusive, cada um dos 3 livros aqui, isso lá na Bienal SP, né? E você vai relançar lá em Juiz de Fora. Fala um pouco sobre. O Vampiro Douglas foi lançado na Bienal do Rio ano passado, no estande da Líteres, e é o carro-chefe hoje dos meus vampiros. É o vampiro mais conhecido que eu tenho, todo o meu universo vampiresco. O Douglas transformou a Mariette em vampira, e do mesmo jeito que o Douglas mora debaixo do coreto do Parque Alfield, que é o parque principal de Juiz de Fora, a Mariette é uma taxista em Juiz de Fora, uma taxista vampira, e ela tem o ponto de táxi dela também no Parque Alfield, no centro da cidade. Então eu ambiento meus livros todos na cidade, onde eu estou vivendo. Do mesmo jeito, por exemplo, que o Pacto é uma história de uma briga entre anjo e demônio, e eu destruo Juiz de Fora. Eu ambiento meus livros aonde eu moro. Tu quer mostrar Juiz de Fora para todo mundo ver o quão legal, o quão interessante, o quão avançada, né? O quão metropolitana, mesmo sendo no interior, é a cidade, né? No caso do Vampiro Douglas, ele foi transformado em vampiro em 1850, quando o Juiz de Fora virou a cidade. E ele interfere na política, ele interfere na vida de Juiz de Fora nesses 175 anos. A Mariette, como é uma vampira taxista, eu tive que estudar para o Douglas a história de Juiz de Fora, para a Mariette o mapa de Juiz de Fora, para saber aonde que ela podia dirigir seu carro. Sempre Juiz de Fora, mostrando para o mundo a cidade. Então, aqui está um juiz deforano, esse é quem nasce em Juiz de Fora, juiz deforano, falando sobre Juiz de Fora, aliás, um nicho pouco explorado, enquanto muitos falam sobre Norte e Nordeste. Norte e Nordeste tem que se falar bastante mesmo, enquanto a maioria dos escritores falam de Rio e São Paulo, a gente tem um outsider falando aqui da sua cidade e falando sobre as suas experiências na pandemia, tudo que ele passou e que tem propriedade para falar enquanto médico, aqui destacando os seus trabalhos. Inclusive, aqui a gente vê muitas ilustrações, legal, tudo feito a grafite com um artista local, algo muito forte, aliás, inclusive, traços realmente que chamam a atenção para o terror que a história tem, isso sem contar que existem
sonetos aqui entremeados, não é isso? Não, soneto é coisa à parte. Na poesia, eu sou muito romântico, então não tem terror na poesia. Eu estou lançando agora, no início do ano que vem, um livro de poesias, provavelmente um livro de sonetos, com mais de 200 sonetos. E tu tá no Sarau, né? No volume 2 do Sarau, tu também tá no volume 1, tá? Ali. Volume 1 também. Participei ano passado do volume 1 e estou participando esse ano do volume 2 com muito prazer. Beleza, então aqui está um pouquinho da literatura e da participação nos volumes 1 e 2 aqui do Sarau. Arthur Laiso, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Bom fim de semana. Valeu! Tá faltando homem de verdade, tá faltando ter felicidade. Aqui está uma menina que encarou o meio artístico, o meio musical, como uma simples brincadeira e ela acabou se apaixonando pela música e pelos versos. Ela trabalha muito mais de bastidor até do que propriamente no fronte de batalha, porque, cara, bateu um pouquinho de cabeça, mas na poesia, nos versos, não foi tanto que ela lançou a música e o direito autoral em verso. Cadê você, Dani Cola? Tá faltando homem? Não tá não. Aham, sei. Isso foi uma brincadeira de um disco que eu lancei em 2002, a música Tá Faltando Homem, mas aí depois enveredei por outros caminhos, lancei outros trabalhos e agora estou lançando esse livro, Música e Direito Autoral em Verso. São versos brancos, né, que você utiliza respeitando a rima, porém não se preocupando com métrica e essas coisas assim. Tem alguma métrica, mas a preocupação é mais com a sonoridade das palavras, em transmitir a mensagem, de falar um pouco sobre o direito autoral, sobre a arte da música e de outras artes, né? Como é que é a relação entre filha e pai existente? Porque, gente, qualquer semelhança entre nomes de pessoas não é mera coincidência. Ela é filha do grande compositor Carlos Cola. Tem muitas músicas ali traduzidas por ele, ali do disco do Menudo, Não Se Reprima, Não Se Reprima. Tem 20 músicas que o Roberto Carlos gravou. Fala um pouquinho. Então, meu pai teve mais de 2.000 músicas gravadas, segundo a contabilidade lá dele, né? Com vários artistas da música brasileira, não só Roberto Carlos, mas Sandra de Sá, Chitãozinho Chororó, Daniel, Fafá de Belém, Alcione. É um repertório, um legado muito bonito que ele deixou, né, quando faleceu ano passado. No final do ano eu resolvi fazer um projeto em relação ao legado artístico que ele deixou. E aí lancei agora recentemente um álbum chamado Daniela Canta Cola, com músicas que meu pai escreveu, com algumas músicas que ele escreveu junto com os parceiros dele. E esse livro é dedicado à memória do meu pai. Tu fala até com brilho nos olhos, né? Porque ele foi importante tanto para a música como ele foi muito importante para você também, né? Meu pai sempre foi meu ídolo, né? Eu sou uma filha coruja de carteirinha, então a saudade é muito grande, eu não posso deixar de homenageá-lo todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Que beleza. Não se reprima, meu anjo, não se reprima. Tá aqui um pouquinho da literatura e da musicalidade de Dani Cola. Muito obrigado. Obrigada, Jessé. É um prazer. Um abraço a todos vocês. O prazer foi meu. Valeu. Olha o Coringa aqui. Eu encontrei esse Coringa aqui se apresentando para poder falar alguma coisa. Ele que foi jurado aqui do Sarau, que está acontecendo exatamente aqui na estação Net Rio. Um lugar interessante para você frequentar, dar uma olhada na loja de souvenir, assistir a um bom filme. Está passando Coringa, está passando aqueles outros tantos aqui. Tem um camarada aqui envolvido no projeto de falar sobre cinema, inclusive ele estava falando aqui comigo em off sobre George Lucas. Aqui está comigo o Didi Mocosson Rizep Colesterol com K, Novalgino Bufumo com 2 B. Não, é o Caio Caiazzo com K, Caio com K, para poder falar um pouco sobre a sua trajetória dentro da literatura e também projetos relativos ao cinema. Esse aqui é da época dos cortes ali de 35mm, das velhas e boas moviolas, dos copiões. Fala um pouquinho. Eu sou um nostálgico, orgulhosamente nostálgico, e minha vida é cinema. Cinema de todas as épocas. E nessa parte de curador, que eu acabei também me tornando curador, tão entusiasta que eu queria compartilhar os clássicos adiante. Então, além de trabalhar fazendo filmes como roteirista, como assistente de direção, diretor ocasionalmente, eu também sou curador de eventos, de retrospectivas. Inclusive, aqui o Estação é um ponto de encontro de diferentes gerações de cinéfilos. E teve agora, recentemente, uma retrospectiva do George Lucas. George Lucas, que criou o universo Star Wars,
mas para além do universo Star Wars. Então a gente exibiu tudo que o George Lucas escreveu, dirigiu e produziu. Então foi, na verdade, uma grande celebração da Lucasfilm pelos 80 anos do George Lucas. E aí a minha relação com a literatura veio também através da imagem. Dá pra desatrelar a literatura do cinema, cara? Não dá, é tudo, as artes se abraçam. E então eu sou muito amigo do Sérgio Farias, que é um autor da Literis, biógrafo, lançou livro sobre o John Lennon, sobre os Monkees, um velho amigo da Literis, está há muito tempo com eles e me fez essa ponte afetiva, acima de tudo afetiva. E aí me fez esse convite para lançar um livro, mas aí tinha que ser imagem. Então é poesia através da imagem. Eu lancei a Câmara Literária, Câmara com K, e a Câmara Literária capta a poesia ao redor, mistura a linguagem de roteiro com imagem de foto urbana, fotos urbanas, né? São fotos e relações, diálogos que me cruzam, mas eu não permito que eles passem. Eu capto e boto lá em Tu páginas. brinca, inclusive, com as fotos, cara. Tu é um fotógrafo entusiasta e profissional ao mesmo tempo. As fotos brincam comigo e eu não permito a indiferença. Então eu capto e compartilho. Então fiz essa proposta, eu acho que foi o primeiro livro de fotos. Diretor de fotografia. Não tem jeito, a câmera, eu sou câmera, né? K, inclusive, Câmara Literária com K. A Literis topou essa ousadia de lançar um livro de fotos, o formato é até diferente, é como se fosse um celular meio vertical, mas exatamente para ter essa experiência diferente, como se fosse realmente uma câmera captando tudo. E assim é a minha história com a literatura, que ainda virão outros capítulos, ainda virão uma franquia, umas continuações, mas começou com a Câmara Literária. E aí a honra desse convite de ser um dos jurados desse sarau, segundo sarau da Literis. A escolha, na verdade, é muito relativo, né? Melhores, piores prêmios, porque o grande prêmio, o grande barato é o que está acontecendo agora, o encontro, a troca, a interação de públicos de diferentes gerações. Tem muita gente jovem, veteranos. Aí todo mundo se encontra, todo mundo se gosta. E todo mundo conflui. E olha só, tu tá julgando, inclusive, os bambas da poesia. E olha que tu é um cabra jovem, rapaz. Sou. Cabra bom. A Literis tem 36 anos. Eu tenho menos, eu não constava ainda quando a Literis surgiu, mas já tô dentro dessa história, já tô enturmado com essa galera. É muito afeto. E isso é uma grande celebração do afeto, mais do que prêmio, primeiro lugar, segundo lugar. Parada é o encontro, e tá rolando isso. E a gente vê diferentes gerações se abraçando, batendo palmas, conhecendo novos autores. Isso que é o barato, isso que é a grande diversão. E tá rolando nesse momento, esse encontrão. O primeiro filme que eu vi aqui, cara, é o Aumenta Que Isso Aí é Rock and Roll. Tu parece que conheceu a galera do filme, não foi? Eu me sinto também. Meu pai trabalhou com rádio. Meu pai trabalhou na Rádio Fluminense. Grande rádio. E na Rádio Cidade. Então eu cresci com os ecos altos do da rock. Rádio, do rock. O rock me moldou. Né? O topete e o bigode não escondem tanto. Elvis Presley. Elvis não morreu, Elvis é pelvis. Todos estão aqui no topete, mas eu cresci muito motivado por essa trilha sonora, por esse som. Então Aumenta Que é Rock and Roll foi uma viagem afetiva. Eu não estava nos anos 80, mas os anos 80 estavam em mim. E é muito bonito celebrar também esse encontro. A maldita! A maldita! A maldita! Tá aqui, então, para vocês, o nosso Coringa Caião com K, que me surpreendeu realmente com o trabalho que ele fez aqui, não somente de jurado, mas o seu trabalho literário atrelado à fotografia, fora as curadorias e participações outras. Poxa, que Deus te acompanhe e te abençoe nessa tua jornada. Ainda vem muita coisa. O Estação na Dúvida, venha pro Estação, porque toda semana tem alguma coisa. Hoje, por exemplo, literatura, evento literário no Estação. É isso, é um abraço também entre as artes. Tem literatura, tem dança, tem cinema, tem teatro, tem tudo no Estação. Na dúvida, venha, que vai ter alguma coisa aqui sob medida para você, não há dúvida. Valeu! Valeu! E vamos agora à poesia. É nóis! De volta à poesia. Tempos modernos. O Rio Metrópole, a exposição de 1922. Olha a Semana de Arte Moderna aí entrando, galera. Olha a influência da vanguarda europeia aparecendo, todos os acontecimentos que se transcorreram a partir de São Paulo, mas com reflexos aqui no Rio de Janeiro. Essa história desapareceu na ditadura militar. É uma construção chamada Palácio Monroy, que é mais um trabalho literário aqui de Carlos Eduardo Drummond. Esse rosto não é estranho, não é nem um pouquinho estranho. Eu entrevistei, galera, em 2017, junto com um companheiro dele, Roberto Nolasco, não é isso? Márcio Nolasco, falando do Caetano Veloso. Ah, meu filho, antes tu fala de tempos modernos, porque tem uma curiosidade aqui interessante falando sobre a Belle Époque e tudo o que a ditadura militar acabou destruindo. Em primeiro lugar, obrigado, que é sempre um prazer falar com você. A gente já teve
essa experiência muito agradável na Bienal, em que a gente falou da biografia do Caetano. Passado aquele período, eu me lancei nessa pesquisa aqui para recuperar a história do Palácio Monmouth, que é um palácio que, primeiro, ele foi pavilhão brasileiro na exposição de Santo Luís, em 1904, foi reconstruído no Rio de Janeiro em 1906, mas, infelizmente, 70 anos depois, em 1976, ele foi demolido. Um palácio premiado, gente. Então, essa história não pode ser esquecida. Eu debrucei nessa pesquisa, então revelo nesse livro aqui os heróis e os vilões dessa história. E o pior de tudo é que o troço custou caro, matéria-prima vinda de lá de fora, tudo no olho da cara. Poxa, haja vista o Teatro Municipal. O Teatro Municipal teve um custo de uma grande parte do PIB brasileiro, para ter uma ideia. Porra! Tudo isso? Você falou nisso, só os leões, 4 leões de mármore de Carrara, 2 que guardavam a entrada da frente, mais 2 leões que guardavam a parte de trás. Esses leões não desapareceram. 2 deles estão no Museu Brenan, em Pernambuco, e outros 2 estão na Fazenda Uberaba. Mas o palácio, infelizmente, se foi, gente. No, God, please, no! No! Então, a história não pode ser esquecida. Leia Tempos Modernos. Vai conhecer a história do premiado Palácio Monmouth que decidiram demolir e tirar da gente. Bom, a gente tem algumas coisinhas aqui acontecendo com relação ao sarau que está sendo promovido, do qual tu está participando enquanto jurado, juntamente com outras pessoinhas aqui, porque a gente tem papo de montão. Agora tu pode complementar alguma coisa relativa ao chamado Gabinete do Ódio que tem dentro da casa do Caetano Veloso e da dona Paula Lavigne. Deixa eu bater 3 vezes o pé aqui. Paula Lavigne. Ah, não, sério? Que é um item a mais que tu vai colocar, inclusive, na biografia que tu escreveu na companhia do teu colega engenheiro sobre o Caê. Ah, neguinha. Eu vou dizer pra você, você pode pensar que é mentira minha. Meu coração tá limpo. Eu consegui publicar o livro. Apesar de todas as dificuldades, eu consegui publicar o livro. O livro não ficou 10 anos na gaveta, porque quando nós fomos procurar o Caetano para pedir a ele uma autorização formal, essa autorização não veio. E os problemas começaram quando nós tentamos entrevistar a Paula. Não. É triste porque o depoimento da Paula certamente acrescentaria enormemente a biografia, traria a visão dela, que tem uma passagem importante na vida do Caetano. Então, essa falta dessa autorização deixou o livro na gaveta 11 anos. E só pudemos publicar o livro em 2017, depois que o STF mudou a lei. Se não tivesse mudado a lei, a gente não teria publicado o livro. Eu acho que, passados esses anos todos, quero acreditar que o pensamento dessas pessoas modificaram em relação à questão das biografias. Porque os livros estão aí, são livros que contam história de interesse público coletivo e não poderia ficar de fora, não poderia ficar... Principalmente os fãs de Caetano Veloso, a influência musical de Caetano Veloso, todos os discos que ele lançou. Um disco que foi controverso, mas para mim é o disco mais delicado, a gente falou sobre, inclusive, que é o disco Muito. Exato, o disco Muito foi mais agredido, o disco tem Sampa, tem a própria Muito, tem canções lindas e foi muito criticado. Ele superou também, então o Caetano sabe o que é isso também. Tem Muito Romântico, que foi regravada pelo Roberto Carlos. Cá entre nós, Roberto Carlos ficou melhor cantando Muito Romântico do que ele. Mas a gravação de 78 é linda, porque tem todo um coral tipo gospel, né? Exatamente, é uma veia gospel. É lindo, lindo, lindo também. Eu acho essa gravação maravilhosa por essa característica. E ele viaja ao Brasil, ele sai de São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro com tempo de estio. Ele estava vivendo no Rio de Janeiro, em contato com aquele povo ali do Leblon, de Ipanema, das Dunas da Gal antes, depois mais à frente, na década de 70, o Petit, a própria Regina Casé, aquele pessoal da Outra Demanda da Terra, o Dade, Cazuza. Era o período mais ensolarado da vida do Caetano. E a sensibilidade dele materna, poxa, eu não consigo pensar no Caetano Veloso sem pensar nesse disco Muito, ele deitado na perna da dona Canoa. Ela fazendo cafuné nele, né? E ele deve tudo a ela, né? Ela começou a cantar em casa, ele criancinha ouvia ela cantar. O gosto musical dele foi sendo aprimorado com a dona Canoa cantando em casa, porque ela cantava muito bem, muito afinada. Santo Amaro da Purificação na Bahia. Isso aí, que eu estive lá várias vezes, almocei com dona Canoa, foi um prazer. Esse livro me trouxe muita coisa. Esse papo vai continuar, só que na Bienal do ano que vem, e a gente vai falar muito. E se tu estiver lá com o cara, a gente vai falar muito mais. Estaremos lá e vamos conversar mais vezes, mais histórias. Poxa, eu me lembrei do outro disco aqui, Circulador de Fulô, que ganhou versão ao vivo, inclusive com arranjo do Para Bailar La Bamba, Jacques Morelenbaum.
93, esse disco aí, a turnê dele foi uma das mais longas da carreira do Caetano. Tem história pra dar. Ele tem uma reinterpretação Leia muito Caetano. linda de Queixa. Eu acho Queixa uma obra de arte, cara. Linda, linda, linda. Que ele fez pra Dedé. Ele brigou com a Dedé na época. Sofrência. Obrigado. Até a Bienal. Carlos Eduardo Drummond, valeu! Valeu, tchau, tchau. Valeu. Uhul! Galera, olha como esse mundo é pequenininho. Eu tô reencontrando um indivíduo que ele tá, inclusive, fazendo a curadoria desse sarau. Foi o primeiro vídeo do canal, que inclusive foi o último evento literário, sobre o último evento literário antes da pandemia, que foi a Feira Literária de Niterói. E ele está aqui de novo para poder conversar sobre a organização desse evento e sobre os trabalhos literários que ele tem. Esse aqui, por exemplo, completando 10 anos, Marcelo Assetti. É um prazer estar aqui nesse evento, mais um evento da Literis, agora lançando o segundo volume do Sarau, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de ser o curador, já é o segundo volume, a gente já colocou ele na agenda da editora, então esse aqui é o segundo volume do Sarau, que a gente lança aqui, como o nome diz, celebrando em um sarau. Então eu assino a curadoria desse projeto, que tem também o prêmio Literis, hoje foi a entrega do prêmio, e eu fico muito feliz de poder estar aqui dando palco e dando voz para a poesia. Algum livro futuro a ser escrito? Esse foi um ano de muitas realizações, tanto na poesia quanto no meu trabalho infantil. Em maio, nós lançamos o livro musical Cadê o Seu Lar, Urso Polar?, que é um livro todo escrito em forma de poesia, e lá no meio ele vira música, com o próprio urso cantando a música. Então, é um livro poético e musical, com a questão climática. Cadê o Seu Lar, Urso Polar? A música está disponível em todas as plataformas. Seguindo a esse lançamento de maio, agora em outubro, semana passada, pelo Dia das Crianças, nós lançamos Explorando o Mateus Verso, que é o meu primeiro caderno de atividades dentro do meu universo infantil. Então, inspirado no livro O Que É Que Tem Dentro Desse Ovo, que é um livro musical também, nós lançamos esse caderno de atividades que tem, aqui, ó, um jogo de tabuleiro, dezenas de atividades bilíngues em português e inglês, todas as músicas de todos os meus livros infantis já lançados, com cifra para tocar e cantar. E agora, encerrando esse ano com muitos lançamentos, tivemos hoje a coletânea Sarau, e seguido a isso, esse aqui, que foi o meu primeiro trabalho infantil, pelo qual eu tenho muito carinho, porque afinal essa festa Natal está completando 10 anos. No final desse ano a gente vai ter uma surpresa maravilhosa, que vai ser a reedição, relançamento desse livro. Que contém acetetos, né? Que é metade do soneto. Esse aqui não, esse aqui é uma narrativa contada em forma de poesia, trazendo o sentido do Natal, está fazendo 10 anos esse ano, e nós vamos relançar agora para o Natal com uma apresentação, com uma cantata, com música. E sim, eu no meu trabalho de poesia também elaborei os acetetos, que é esse formato minimalista, que é metade de um soneto, que eu espalho por aí nas coletâneas que participo e também publico a cada 7 anos em um volume, que são os acetetos. Lancei o primeiro em 2015 e o segundo volume agora em 22. Próximo livro só em 2029. Então, tá aqui, tu vai estar na Bienal do Livro do ano que vem? Ano que vem, Rio de Janeiro, capital mundial do livro, e nós já estamos aqui com as malas prontas para, em junho, estar na Bienal Internacional do Livro, celebrando a poesia e lançando o próximo volume do Sarau, volume 3. Então, tá aqui, organizando o sarau e também mostrando a riqueza da sua literatura infantil e relançando os materiais dos quais vocês já souberam o que era, através do vídeo que vai estar aparecendo no card em cima da Plinit, primeiro vídeo do nosso canal. Mateus Assetti, muito obrigado. Valeu. Valeu. Olha outra grata surpresa que eu estou encontrando aqui. Ela participou do sarau e estava feliz da vida porque foi uma das contempladas aqui. Ela vai estar na Bienal do Livro lançando os seus materiais. Ela já tem outras coisas feitas no âmbito da literatura, com livro solo e também participação de saraus. Eu falo com Nina Freitas. Como foi o seu envolvimento com a literatura que te faz tão feliz?
A literatura, para mim, começou desde a minha infância, através da minha irmã Maria, que hoje já é falecida. Ela escutava o Alberto Brizola. Grande Alberto Brizola. Alberto Brizola, com aquelas poesias dele, linda. Eu comecei a escrever os meus versinhos, meu caderninho. Então, hoje, se eu sou escritora, devo muito à minha irmã Maria, que é conhecida carinhosamente como Dona Neném. Aí, pela Líteres Editoras, eu conheci, através do meu ex-marido, que conheceu alguém que publicava pela Líteres em Brasília, levou para ele ler, ele gostou. A primeira vez que eu, em 1995, eu participei do Anuário do Escritor e ganhei prêmio de edição com Vida. Depois foi Sentimentos. Eu tenho publicado pela Líteres, que dizem que é a minha maior poesia, que está no Guinness Book, que é dedicada a Deus. E participei de vários do livro Anuário dos Escritores. Tenho muito material. Tu escreve desde 95, né? Pela Líteres, publicado sim, mas desde pequeno. Tu escreve versos livres, versos brancos, ou a trova, o soneto? Também, se eu estou muito inspirada, eu chego no salão e a pessoa me conta a história dela, eu entro na história dela e escrevo. Eu escrevo música. Eu amo todo esse universo literário, a poesia. Então, eu sou muito encantada com Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. Nossa, muita coisa me encanta nesse universo. O Arthur, ele tem uma sensibilidade, ele tem um bom gosto e ele sempre está trazendo inovação. Desde 1980, eu não me recordo agora quando ele começou, mas ele está fazendo 36 anos, eu tenho 30 anos de Líteres aí publicando com ele. Então, eu tenho a honra de meu primeiro livro ser lançado na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Então, é coletânea literária poética. Vai ser uma honra para mim esse trabalho. Então, eu estou assim emocionada e muito grata. Primeiro a Deus, que se não fosse ele, isso nada estaria acontecendo. A minha família e a editora Lite Courrier e o Arthur Rodrigues. Algum lançamento futuro ou não? Só tem esse que vai para a Bienal? Eu ganhei prêmio de edição dessa agora em 2025 com a mesma poesia Amor Real, que vai sair agora em dezembro. Então tá aqui Nina Freitas e com lágrimas nos olhos falando de sua poesia. Muito obrigado. Nada. Uma boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Valeu! É isso aí, rapaz. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e como sempre a gente se vê. One more time, more and more time. See you later.